uma decisão, irmãos, não mudou nada. Você aparentemente vai ficar da mesma forma. Se você era gordinho, você continua gordinho. Se você é magrinho, você continua magrinho. Quem é homem, continua homem. Quem é mulher, continua mulher. Mas no reino do Espírito, eu recebo do Senhor a autoridade. A autoridade no reino do Espírito. Porque nós não estamos vendo, irmãos. Não é possível para nós estarmos vendo o reino espiritual aqui. Mas a Bíblia diz que ao nosso derredor estão anjos e demônios. E quando eu digo, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, no reino do Espírito, os anjos naquela mesma hora, eles tomam o meu nome. E os demônios já falam, ela passou a pertencer a ele. Ela pertence a ele agora. O nome dele ela pode usar agora, porque agora ela foi batizada nele. Agora o sangue dele foi derramado nela. E o nome dele está sobre ela agora. E os demônios não podem mais ver a Cristiana, porque agora eles conseguem só ver a Cristo. Eles só conseguem ver agora o sangue do Cristo. Eles teriam tudo contra a Cristiana, mas eles não conseguem acessar, porque para acessar a Cristiana, primeiro precisa acessar a cabeça do Cristiano. Para chegar no corpo, primeiro ele precisa chegar na cabeça, ele não consegue, porque o corpo do Cristiano agora já está no mesmo corpo do Cristo, porque o Pai disse, eu e o Pai somos um, e assim como eu e o Pai somos um, você e mim vai ser só um. Eu e você vamos ser só um agora, você é o meu filho. E quando eu recebo, eu faço essa decisão, e nessa noite eu quero te fazer esse convite. Se você não tem certeza da sua decisão, da sua aliança, é a coisa principal. É você ser batizado no corpo de Cristo. Eu preciso sair aqui, não posso dizer, olha aqui, ó, minha carteirinha de membro de 1990. Eu fui batizado no corpo de Cristo. Eu preciso mostrar isso para Satanás? Não preciso. Eu só preciso declarar, e ele saber no reino do Espírito, que o meu corpo foi lavado com o sangue de Jesus. Você não precisa andar com sua carteirinha de membro, não, irmão. Mas você precisa ter um nascimento no corpo. E ninguém vai poder tirar isso de você. Porque a Bíblia diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu fora. Você pode até tentar sair, mas o Senhor te resgata. Porque Ele fez assim comigo. Você pode, por imprudência, vir para lá, se saindo, mas o Senhor manda os anjos dele para você, não, você volta, porque você está no meu corpo. E eu não vou deixar este membro morrer. Glória a Deus. Se você recebeu o batismo no corpo do Cristo, se você fez a sua decisão, se você manifestou publicamente, por que manifestou publicamente? Romanos 10:10. Se com tua boca confessares que Jesus é o Cristo e com teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa para justiça e com o coração se crê para salvação. Glória a Deus. Quando você fez isso, irmão, no reino do Espírito, Satanás não tem mais legalidade sobre você, porque você foi batizado. E agora você tem direito de usar. E os demônios têm o dever de respeitar você não, o nome dele. O seu sangue não, o sangue dele. A sua cabeça não, a cabeça dele. Por isso que aí agora, é como a irmã Fabiana falou aqui, você não rende a ele só a sua oferta. Você tem que render a ele a sua vida. Você disser, Cristiano, eu quero você em Belém. Você diz, Senhor, mas eu nasci em Itameraba. O Senhor esqueceu? Eu moro aqui. O Senhor esqueceu? A minha casa é aqui. Cristiana, você quer em Belém. Você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Não importa se você já trabalha lá há 10 anos, há 20 anos, há 15 anos, porque ele disse, se você não larga tudo por mim, você não é digno de mim. E é difícil largar tudo por ele, porque ninguém quer, irmãos, custa muito. Mas ele vai nos moldar a ponto de largarmos tudo por ele. Foi o que ele fez com Jó. Jó foi perdendo tudo. E aí Jó começa a dizer, Senhor, amaldiçoado seja o dia que eu nasci, que diga, foi um dia maldito, essa criança que veio para o mundo, e Jó começa a amaldiçoar. Aí, se eu não me engano, em Jó 38, Deus vem para ele e diz, peraí, Jó, tu acha que tu é quem mesmo para tu amaldiçoar o dia que tu nasceu? Quem tu acha que tu é mesmo para fazer isso aí? Onde foi que tu estava no dia que eu criei, que eu formei a terra, que eu botei os cordões do mindinho?
Eu botei limite no mar. Como foi essa história? Me fala. Tu pode amaldiçoar o dia que tu nasceu? Quem é tu, João? Aí Josué disse, Senhor, eu bem sei que tu podes. Nenhum dos teus pensamentos pode ser. Eu disse, eu não sou nada, Senhor. Eu não sei o que é melhor para mim. Não, você não sabe o que é melhor para você. Eu não sei o que é melhor para mim. Somente Deus sabe o que é melhor para nós. Você pode dizer, Senhor, o melhor para mim é congregar naquela outra igreja, porque lá eu já recebi o título de diácono, porque lá eu já recebi outro título de profeta. Senhor, o melhor para mim é fazer isso. Deus diz, espera aí, quem sabe o que é melhor para você? Sou eu. Porque foi assim que ele fez com João. E quando você começa a pertencer a ele, você tem que ser capaz de abrir mão da sua vida, porque o seu corpo agora é para obedecer os comandos dele. O seu corpo não é mais para você. E esse conhecimento de autoridade, o apóstolo Paulo vai nos dar no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 20. Eu quero convidar os irmãos para ler a carta de Efésios. O capítulo 1 de Efésios é um capítulo que vai tratar muito sobre a autoridade do crente. E o apóstolo Paulo ele teve essa revelação que a igreja tem autoridade. Que a igreja aqui na terra é o corpo de Cristo. E nós não estamos falando aqui de placa de igreja, irmão. Nós estamos falando da igreja que representa Cristo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1, 18, diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e a sua herança no céu. O Senhor vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês precisam pedir, ele diz aqui no versículo 17, que ele orava ao Senhor, 16, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele disse, eu estou orando pela igreja de Éfeso, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação, as riquezas da sua glória e a sua herança nos santos, e qual sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Porque se nós somos crentes, 20, 30 anos de crentes, e não tivermos os nossos olhos espirituais abertos, iluminados, glória a Deus, aleluia. Se nós tivermos muitos anos de crente, mas os nossos olhos espirituais não estiverem abertos para nós conhecermos a autoridade que temos em Cristo, em nós não, em Cristo, nós não iremos desfrutar dessa autoridade. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, ora para Deus abrir o teu entendimento, ora porque isso não vai ser de graça. Para isso acontecer, o Espírito Santo vai ter que abrir o teu entendimento. Porque outrora, irmãos, antes de recebermos Jesus, espiritualmente nós estávamos mortos. Nós vamos aprender no Rema sobre 3 tipos de morte. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Então, em espírito, nós estávamos mortos. Só que quando recebemos Jesus, nós recebemos um novo nascimento, que não é mais agora sair do ventre da mulher, e sim nascer dentro para fora, que é o nascimento do nosso espírito, que estava morto. E o nosso espírito é onde vamos ser guiados. Não vamos mais ser guiados pelo modelo de lã, como Deus fez. Se ficar molhado, se ficar seco. Se ficar seco, se ficar molhado. Não, não vai ser mais assim. Agora, o nosso olho espiritual vai estar aberto e nós vamos receber dentro de nós as instruções. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, olha, o povo de Cristo precisa entender que ele precisa ter os olhos espirituais abertos, para eles poderem entender o propósito da igreja aqui na terra e poderem ser a igreja de Cristo aqui na terra. Porque tem muitas igrejas aqui na terra, mas que não representam Cristo, que não é Cristo chegando, infelizmente não é. Mas é porque nós somos piores e eles são melhores? Não. É porque ainda não chegou a revelação. Tem muitos familiares nossos que
que têm o mesmo sangue que nós, irmãos mesmo nossos, que estão presos a pecado. Enquanto a Bíblia diz, domine sobre os frutos do mar, domine sobre os peixes do mar, domine sobre os frutos da terra. Tem muitos irmãos nossos que estão sendo dominados pela terra. Não é? Por exemplo, quem está preso a drogas? De onde vem das drogas? Das folhas que são encontradas na natureza, não é? E Deus fala que o homem domine sobre a natureza. Mas muitos dos nossos familiares estão sendo o contrário, dominados. Vocês estão entendendo? Mas por quê? Cristiana é melhor? É mais bonita? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com os olhos espirituais. E como os meus olhos espirituais vai ser aberto? Quando o conhecimento da verdade entrar em mim e eu der lugar a essa palavra transformar o espírito. Entendeu? Vocês estão entendendo? Então, a Paulo ele tinha essa convicção. Eu preciso pedir ao Senhor para ele abrir os olhos espirituais de vocês. Sem os olhos espirituais abertos, vocês não vão entender a autoridade que vocês têm. E aí ele começa a dizer, olha, vocês pertencem à igreja. Em Efésios 22, 23, vamos continuar lendo o 20 primeiro. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita dos céus. O poder de Deus, a grandeza e a operação da força do poder de Deus, já foi manifestado, não vai ser, já foi. Foi quando, irmã? Foi quando Cristo ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, Romanos 8:11, ressuscita Jesus dos mortos. É pelo poder do Espírito que ele sai. Porque Jesus ele tem uma morte espiritual. Não pense você que Jesus só morreu em carne, não, tá? Jesus morre em espírito e vai ao inferno. Amém? Fica aqui. E lá no inferno, o Espírito Santo de Deus ressuscita Jesus. E este mesmo Espírito, este mesmo poder, que tem poder para ressuscitar e tirar Jesus do inferno, é o mesmo Espírito que habita agora em nós. Não é outro Espírito. É esse mesmo Espírito que hoje é o dono da igreja. Mas se a igreja não tiver esse conhecimento de autoridade, ela não vai andar em autoridade. Então o apóstolo Paulo diz, Deus já fez. Deus pegou Cristo, ressuscita dos mortos e já colocou ele assentado à destra do Pai. Nós não vamos ver Cristo aqui. Nós não vamos sair pela rua e cumprimentando Cristo. Não vai ser assim. Amém? O Espírito Santo de Deus é dado à igreja e a igreja é o corpo do Cristo aqui na terra. Então, quando a igreja chega, Cristo chega. Mas a pessoa de Cristo chega? Não. A pessoa da igreja chega. E Cristo chega. Porque não existe corpo sem cabeça e nem cabeça sem corpo. Não dá para a gente andar aqui na rua e ver só o corpo sem a cabeça. Não dá. A igreja de Cristo, ela tem que ser com Cristo uma coisa só. Amém? Então o apóstolo Paulo diz, se você não tiver esse conhecimento aqui, que você é Cristo aqui na terra. Quem é Cristo aqui na terra? É a igreja. É a igreja que vai chegar. A igreja vai chegar nos hospitais. A igreja vai chegar na escola. A igreja chegou nessa rua. A igreja vai chegar na minha família. A igreja vai chegar nas casas de dependentes químicos. E quando a igreja chega, Cristo chega. O poder do Espírito chega. E esse poder faz o quê? Esse poder faz tudo que a pessoa estiver precisando. Se for morte, ressuscita. Se for cego, vê. E se for mudo, fala. E se for surdo, ouve. Porque é o Espírito. É o mesmo Espírito que está em Jesus. Então o apóstolo Paulo, quando ele recebeu isso, ele disse que as coisas que ele viu foram tão inefáveis que ele não podia falar. E o Senhor permitiu que ele tivesse um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e esses bofetear ele, porque quando ele viu que isso era tão profundo, ele não conseguia mais ficar nessa mesma dimensão que nós, irmãos. Porque muitas vezes nós não temos a consciência de quem somos. Somos quem? Somos a igreja de Cristo, representamos aqui. Aleluia. É poderoso demais essa matéria. E aí ele diz, manifestou em Cristo, ressuscita Cristo dos mortos e põe Cristo à direita do céu. 21. Acima de todo principado, poder
potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Espera aí. Principado, potestade. A Bíblia diz em Daniel, no livro de Daniel, que Deus já tinha mandado resposta para Daniel. Daniel estava sendo condenado a ser morto, porque Nabucodonosor ia matar todos os sábios da Babilônia. Daniel começa a fazer um jejum, a jejuar e orar com medo de morrer. Tá bom? Daniel estava em carne igual nós, tinha medo também. E aí Deus fala para ele, olha, a resposta que você orou, eu mandei do céu no mesmo dia. Só que tinha um príncipe da Pérsia. Essa história de Daniel é linda. Vou tirar daqui? Amém. Glória a Deus. Observe que Deus não deixa nada sem dizer. Não fica nada sem dizer, nem nada meio dito, nem dito uma coisa e queria dizer outra, não. Deus especifica tudo. Se você quiser resposta na Bíblia, a Bíblia tem resposta para tudo. E aí ele fala os principados. Por que principados, irmãos? A gente vai dar um exemplo aqui de Daniel. Existiam demônios que dominavam a região da Pérsia. Porque aquela cidade era entregue ao pecado e a demônios. Irmãos, isso não é brincadeira, isso não é mentira, isso é verdade. E isso acontece também aqui em Anideua, acontece em São Félix do Xingu, onde eu moro, acontece em Belém e acontece em qualquer lugar. Existem pessoas que servem a Satanás e elas entregam territórios a demônios. Não pense você que a gente brinca só aqui, tá, porque está vendo, mas o reino espiritual nós não estamos vendo. Mas ele existe. E ali a Bíblia diz, olha Daniel, a resposta saiu para você no mesmo dia. Mas tinha um principado, um demônio, e o anjo não conseguiu trazer a resposta para você, Daniel. Então eu enviei Miguel, que é o anjo mais forte, e esse anjo, ele destruiu esse principado e a resposta chegou para você. Não podemos desconsiderar isso, irmãos. Existem principados e potestades. Existem demônios que tentam impedir a resposta que Deus já enviou para nós. Por isso que a Bíblia diz que ele eleva o nome de Jesus acima de principados. Por isso o tempo inteiro nós temos que dizer, vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar em nome de Jesus. Chegará em nome de Jesus. Vencerei em nome de Jesus. Está chegando para mim em nome de Jesus. Não pense você que Daniel era mais forte do que aquele principado, porque não era. Porque senão Deus não enviaria o anjo mais forte, o anjo Miguel. Então quando Deus envia, é porque ele sabe, olha, preciso enviar um anjo mais forte, Daniel vivia ainda na lei. E conosco é o nome de Jesus. Quando nós vamos conversar com aquele nosso familiar, que ele está irredutível, irmão, existem demônios agindo na mente dele. Existem legalidades que é dada mesmo nos territórios. Nós estamos cultuando a Deus, mas existem pessoas que estão cultuando a Satanás. Vocês estão aqui, vocês entendem isso. Então não podemos desconsiderar, irmãos, o reino espiritual. Aquele pastor Cris, da África, ele disse, tudo é espiritual, tudo acontece no espírito primeiro. Aquele seu familiar está irredutível, usa a autoridade em nome de Jesus. Aquela situação no seu trabalho, ela não vai conseguir mudar, usa a autoridade em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Porque o nome de Jesus está acima. Está acima do principado, pode ser qualquer demônio, o nome de Jesus está acima. Pode ser qualquer principado, o nome de Jesus está acima. Poder, potestade, cadê? Domínio em todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. A pandemia, o coronavírus, chegou no ano de 2020, era um vírus novo, ninguém conhecia. Mas nós podíamos usar o nome de Jesus acima do coronavírus, sim. Porque não é só no século que Jesus viveu, mas também no século vindouro. Irmãos, quando eu aprendi isso foi tão impactante na minha vida. Vou contar um testemunho aqui rapidinho. A minha irmã, depois que ela pariu, ela continuou tendo um sangramento. E se eu não me engano, ela orou comigo no domingo, ou foi no sábado, ela estava em Caberaba, na cidade, e eu em Salvador. E ela me disse que o sangramento já tinha passado mais de 40 dias, ele não parava de sangrar. E aí,
Nós oramos ali, eu estava bem na matéria autoridade de igreja, eu sei que eu estava bem firme no reino. E aí eu disse, essa enfermidade vai sair, em nome de Jesus, vai sair. E aí, nós oramos no domingo. Quando foi na segunda, mais ou menos 2 horas da manhã, minha sobrinha me liga. E eu estranhei a ligação, porque ela não ia me ligar 2 horas da manhã. E ali eu correndo atendi o telefone. Ela me disse, tia, por favor, olha pela minha mãe. Porque minha mãe teve uma hemorragia que não tinha. E a senhora não vai imaginar, a gente pegou a toalha, meu pai está levando ela para Salvador das Prédios, cadeirada para Salvador nas minhas 4 horas de viagem. E eu estou aqui, ela ficou com minha outra irmã e a bebezinha. E minha irmã que teve problema foi com o marido para Salvador das Prédios. E eu lembro que eu tinha aprendido esse versículo, porque eu já vou deixar um deixo para vocês aqui. Leia o livro de Efésios todos os dias. E lá a gente aprendeu, leia o livro de Efésios todos os dias. Se você não puder ler de 1 a 6, você lê o capítulo 1. E eu fiquei mais de 6 meses lendo o livro de Efésios. E quando eu estava orando, me veio esse versículo. E eu disse, eu te repreendo, hemorragia, eu te repreendo, sangramento. Porque o nome de Jesus está acima de todo o principado. Gente, quando eu falei isso, o reino espiritual foi aberto para mim. E eu via como se fossem os druides, os macaquinhos vindo em cima de mim, assim, ó. Eles vinham com faca, assim, para cima de mim, jogar. E a minha mão começava a tremer, eu começava a cortar. Era uma guerra espiritual que eu estava vivendo aqui. E Deus deu vitória, meu irmão. Então não podemos desconsiderar o reino espiritual, irmãos. Ali era uma enfermidade que o diabo estava usando para quê? Para destruir a vida dela. Vocês estão entendendo? E na época eu tinha esse versículo, porque eu estava muito lendo o livro de Efésios. Então, quando eu citei a palavra, o demônio manifestou. Vocês estão entendendo? E ele veio para cima de mim. E na hora o Espírito Santo usava meu braço e eu tremia e eu cortava e eu fiquei aflita naquele dia. Mas eu falei, tudo que estava para ela já foi quebrado em nome de Jesus. Então aquele versículo saltou e eu declarei do mesmo jeito que aqui. O nome de porque saiu, porque o nome de Jesus está acima de todo o principado. Eu comecei a dizer isso. Quando eu comecei, apareceu essa imagem para mim. Então não podemos desconsiderar, porque o reino espiritual, ele existe. Ele é real, não está aqui a nossos olhos espirituais para a gente ver, nos nossos olhos naturais para a gente ver, mas existe. E eu não quero deixar vocês assustados com essa noite, não. Mas eu quero dizer para vocês que nós temos um nome que está acima de tudo. Nós temos a autoridade no nome de Jesus. Irmãos, independente se você crê, se você não crê, se você for crente, se você não for crente, e eu te digo, tu é crente, porque tu não estaria aqui, quinta-feira de noite, depois de um trabalho, eu tenho que fazer outra coisa amanhã, se você não fosse crente. E não importa se você tem fé, se você não tem fé. Não importa se você é pastor, se não é pastor, se é missionário, se não é missionário. Não importa. O reino espiritual existe. Satanás e seus demônios são o nosso inimigo. Ele é inimigo da criação. Ele chegou lá no jardim, no primeiro casal, e chegou lá para destruir. Então não pensa que o diabo vai destruir só quem está na igreja, não. Se você chegar no hospital, se você fizer um relatório, ali na entrada da emergência está um monte de gente que não é crente, né? Então não fica pensando, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Não pensa nisso. Vamos ficar com a palavra em nome de Jesus, porque nós vamos ter maior que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Vocês estão entendendo? E aí a Bíblia diz que ele sujeita tudo, tanto que está nesse século, quanto o século vindouro. Então em 2020 chega a pandemia do coronavírus. Eu posso usar o nome de Jesus? Posso. Porque o coronavírus não estava lá quando Jesus veio. Chegou no meu tempo. E é no meu tempo mesmo que eu vou usar o nome de Jesus. E aí o 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Observe que todas as coisas Deus sujeitou aos pés de Cristo. Onde estão os pés de Cristo agora? Na igreja. Na igreja, amém? O lugar mais alto que essa luta pode chegar na sua vida é aos seus pés. Porque tudo está sujeito aos pés. É com os pés que vamos pisar os serpentes e escorpiões. Aqui está representando entidades malignas. É com os pés. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando estudarmos do Rema, irmão, nós já podemos ir declarando. Senhor, a provisão para estudar no próximo ano já chegou. Senhor, eu vou precisar de uma renda assim para eu pagar a escola. E tu vai aumentar o meu salário, ou tu vai abrir outra porta.
outro vai prover um aumento lá. Eu não sei, Senhor, mas em nome de Jesus as portas serão abertas e eu tenho uma palavra. Então a autoridade é para dizer essas palavras, irmãos. Porque quando aprendemos sobre a autoridade, que o apóstolo Paulo diz, ele constitui Cristo cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em Deus. O que quer dizer plenitude? Completa. Amém? Então, na igreja de Cristo, tem algo que está pendente, que a igreja não vai poder ter autoridade, não. Amém? A plenitude de Deus habitava em Cristo e hoje habita na igreja de Cristo. Então, o apóstolo Paulo teve essas revelações e eu te convido a você com calma ler o capítulo 1 de Efésios. Ele começa dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestiais de Cristo. Não é algo que vai acontecer, não são bênçãos pela metade. É como a irmã Fabiana falou: eu posso ter uma escola, mas eu vou ter uma escola meia boca, pela metade, porque senão dinheiro só dá para pagar isso. Não! Quando temos essa consciência de autoridade, sabemos que podemos ter uma escola plena. Sabemos que podemos ter uma família plena. Sabemos que podemos ter uma igreja plena, operando em todos os dons. Então ele diz: a plenitude de Deus habitava em Cristo e hoje habita na igreja de Cristo. E essa autoridade é a procuração que Deus nos dá. Quem entende de jurídico sabe que quando você tem uma procuração, você tem representativamente, formalmente, uma chave para você acessar aquilo que a outra pessoa acessa. Então, com uma procuração no banco, eu posso acessar a conta daquela pessoa? Posso. Na escola, eu posso acessar aquele estado escolar? Posso. Vocês estão entendendo? O nome de Jesus é uma procuração para a igreja. Que nome eu vou usar? O nome de Jesus. E quem tem autoridade para usar? Eu. Por quê? Porque eu fui batizada no corpo dele, eu pertenço ao corpo dele. Eu e ele somos um só. Glória a Deus. E isso não vai fazer que a gente tenha medo. Pelo contrário, vai fazer que a gente tenha conhecimento para vencer o medo. Vocês estão aqui? Hoje eu conheço, então eu preciso ter medo se alguém fizer um trabalho deixar na minha porta? Não, porque eu conheço a verdade. E eu sei que o nome de Jesus é maior que isso. Mas antes que eu não tinha o conhecimento, eu podia ter medo, eu tinha medo. Vocês estão entendendo? Então o conhecimento vai nos libertar do medo e não provocar medo. Nós vamos aprender a palavra para sermos livres. Vocês estão entendendo? Porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Para não ficar presos a isso. Então, quando aprendemos essa autoridade, nós vamos sair da característica de dominado. Eu sou dominada por a erva que domina muitas pessoas, a erva da maconha, a planta da cocaína que vem para anestesiar. Eu sou dominada mais por isso? Não, pelo contrário. Eu tenho um domínio sobre isso. Isso não entra no meu corpo. Porque eu escolho o que entra no meu corpo. Amém? E vamos lá para João 14. Versículo 16 e o 18, até o 18. Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente vai aprender um pouquinho essa verdade. Ela não vem para nos dar medo. Pelo contrário, essa verdade vem para nos empoderar. Para nos deixar dominadores sobre o reino do Espírito. Porque a Bíblia diz: faz aqui na terra, Senhor, do mesmo jeito que já está estabelecido no céu. Então é assim que nós temos que orar. João 14, 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha aqui, é uma chave poderosa. E o Espírito Santo vai ficar com a gente só quando a gente está dentro da igreja, irmãos? Não. Vai ficar só no momento que a gente recebeu a unção para orar em línguas? Não. O Espírito Santo, ele vai morar em nós para sempre. Por que para sempre? Porque o nosso espírito é eterno. O nosso espírito não vai morrer. A nossa carne vai morrer, mas o nosso espírito vai viver a eternidade com Cristo agora. E em algum momento o Espírito Santo Deus vai tirar do crente? Nunca. Nós podemos entristecer o espírito se nós pecarmos, mas não vamos perdê-lo. Porque Deus disse: olha, eu vou rogar o Pai, e Ele vai mandar um outro Consolador, alguém que é igual a mim. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não tem um maior, outro menor. É o mesmo Deus.
Então Jesus diz, alguém que é igual a mim, eu vou para o céu, mas alguém igual a mim vai habitar dentro de vocês. Aqui eu estava com vocês, mas o Espírito vai ficar dentro de vocês. No Velho Testamento, a unção via sobre os reis, os sacerdotes, os profetas. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo habita dentro da igreja. Glória a Deus. E ele diz, o Espírito de verdade. É um espírito de medo? Não. É um espírito da verdade, porque a verdade vai nos libertar do medo. Amém? Vocês estão entendendo? Que o mundo não pode receber. Se eu falar isso que eu estou falando, para quem ainda não recebeu Jesus, vai entender isso? Para a minha casa, a maioria das pessoas, eu sou fanática. Para as pessoas seculares, a gente ficou doido. Por quê? Porque a gente impõe as mãos de uma pessoa que está enferma. E aí, a gente impõe, tem poder na nossa mão? Não. O poder está no nome de Jesus. A unção está no Espírito. Não tem nada em nós e nem a ver com a gente. Por isso que eles falam, e você vai para a igreja, você faz isso porque erramos. Erramos ou não erramos? Erramos muito, irmãos. Mas e aí, o poder está em nós porque não vamos errar? Não, o poder está no Espírito Santo que habita em nós e nos traz o arrependimento quando erramos. A pessoa fala que você erra, mas ela esquece de dizer, não, mas naquele dia que ela errou, ela pediu perdão, ela se arrependeu. E em Espírito nós vamos chorar pedindo ao Espírito Santo que nos perdoe, que nos retrate, e ele vai fazer isso. Vocês estão entendendo? Então o Espírito da verdade, ele não vai trazer medo, ele vai trazer conhecimento para termos autoridade sobre o espírito do medo. E o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece. Mas nós conhecemos porque ele habita convosco e estará em vós. E o 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Então nós hoje temos essa procuração, nós temos esse conhecimento que o Senhor deu para nós. Que conhecimento é esse? Da verdade. E quem tem a verdade é cristiana? Olha, eu acho que as cadeiras de não sei que cor ficaria muito mais bonita. Eu entendo tudo de beleza, de estética, de ambientes. É assim que é a verdade? Não, a verdade é a palavra. O Senhor já me resgatou da maldição da lei. Eu sou como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas que não dá fruto na estação própria. Eu pisarei serpentes e escorpiões. Ainda que eu beba alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. As verdades estão na palavra, a verdade não está em cristiana. Não importa o que eu acho, o que eu penso, o que eu sei, o que eu aprendi, o que minha avó me ensinou, o costume da minha cidade, isso não tem nada a ver. O que tem a ver? O que está escrito. E o que Deus é fiel a quê? A sua palavra. Quem tem autoridade? O Espírito Santo, a presença dele, para dar ordem a demônios e eles terem que sair, para dar ordem a enfermidades e elas terem que cessar. Mas isso está nas suas mãos? Não. Isso está no Senhor. E para concluir, por causa do horário, vamos lá em Gênesis 1, 26. Glória a Deus. Aleluia. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move, sobre toda a terra. Amém? Aqui quando Deus fala, façamos o homem, observe que aqui é a Trindade Santa. É Deus Elohim, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quem está em nós? O Deus Espírito Santo, o Deus que habitava em Jesus. Então quando ele diz, façamos o homem, o Espírito Santo de Deus é o penhor da promessa, é a garantia. Hoje o homem tem o Espírito Santo. E ele diz, façamos o homem de qualquer jeito? Não. De acordo com a nossa imagem, com a nossa semelhança. E do mesmo jeito que nós dominamos sobre, aqui ele vai dizer, os peixes do mar. Deus domina sobre os peixes do mar? Claro, absolutamente. Ele diz a baleia, você vai pegar Jonas, vai levar ele e vai deixar ele livre. E quem dá essa ordem? Deus. Amém? Deus domina sobre os peixes do mar, Deus domina sobre as aves do céu. As aves do céu foram lá dizer a Noé, Noé, já está tudo seco, pode abrir a arca. Quem domina sobre as aves do céu é Deus. Amém?
Esse mesmo Deus disse, vou dar essa mesma autoridade que eu tenho para vocês, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move. Deus fala as codornizes para entrar no mar, e as codornizes saem e alimentam todo o povo de Israel. Tem codorna no mar, irmão? Não tem codorna no mar. Amém? Mas Deus pode dizer a codornize, você vai sair do mar, ele pode ou não pode? E fez. E nós temos essa mesma autoridade. Aqui o homem é criado em espírito. Porque primeiro Deus faz o homem em espírito. Gênesis 1, 26. E só em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, é que ele faz o pó, o barro. Amém? Então a imagem e semelhança que somos de Deus é no espírito. Essa força, ela está dentro. Amém? Essa força, ela não está fora. Essa força está dentro. Fora vai mudar? Não. Como eu falei, o gordinho continua gordinho, o magrinho continua magrinho, homem continua homem, mulher continua mulher. Mas dentro, a imagem e a semelhança. E o salmista Davi, no capítulo 8, verso 5, ele diz, ele teve essa revelação. Porque ele diz, Deus criou o homem, a imagem dele um pouco menor do que os anjos, algumas versões, e outras versões um pouco menor do que Deus. Então, o mesmo Espírito e a mesma autoridade que estava em Jesus está na igreja. Você pode repetir isso nessa igreja? O mesmo Espírito que estava em Jesus está hoje sobre mim e sobre a igreja. Amém? Glória a Deus, vocês ficaram com um gostinho do mesmo, mas vão aprender tudo, eu creio. Glória a Deus. Encerrar.